Pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espaço rural brasileiro. O espaço rural brasileiro ele é muito importante, porém complexo. Por que complexo? Porque ele atende a maior parte da demanda de alimentos e produtos básicos da população. É muito importante para a gente entender um pouquinho sobre o espaço rural brasileiro é a organização do campo, porque essa organização nos permite conhecer as formas de ocupação e uso do espaço ao longo dos anos e as conexões que existem entre o campo e a cidade. Nós também sabemos a necessidade de investir em uma produção sustentável, para que dessa forma nós podemos reduzir os impactos ambientais causados pelas intervenções humanas no espaço. Aqui nós temos algumas das atividades que acontecem no espaço rural. A distribuição de terras no Brasil, ela se iniciou ainda quando o país era colônia de Portugal. Essa distribuição de terras aconteceu da seguinte forma: através das capitanias hereditárias e através da Lei de Terras de 1850. Bom, o território do Brasil, pertencente à coroa portuguesa, foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas faixas de terra poderiam ser passadas de pai para filho, por isso foram chamadas de hereditárias. Bom, os principais objetivos eram povoar a colônia, evitando que estrangeiros invadissem o nosso território. E também o segundo objetivo era dividir a administração colonial. Bom, em 1850 surge então a Lei de Terras. Após a independência e o fim da escravidão, em 1850 surge a Lei de Terras, com o objetivo de legalizar a posse das terras em nosso território. Estas terras, a partir de 1850, só poderiam ser adquiridas mediante pagamento. Bom, esse aspecto da lei limitou o acesso a propriedades para grande parcela da população, uma vez que estamos falando de independência e final da escravidão. A ocupação colonial foi caracterizada pelo regime de sesmarias. Sesmarias, pessoal, eram lotes doados a membros da coroa. Geralmente, esses lotes eram grandes extensões de terra, conhecidos como latifúndios. Bom, nessas grandes extensões de terra, geralmente pratica-se a monocultura, que é a produção de uma cultura específica. Nós sabemos que esse tipo de atividade gera impactos negativos, como o empobrecimento do solo, a retirada da cobertura vegetal e o desequilíbrio ecológico. Bom, nos primeiros séculos de colonização, as atividades econômicas no nosso território estiveram diretamente ligadas ao setor rural. Então, nós temos a primeira foi a exploração do pau-brasil na faixa litorânea brasileira. A segunda foi a introdução da cana-de-açúcar no litoral nordestino. Logo em seguida, tivemos a descoberta das drogas do sertão na região norte. Tivemos também a expansão da pecuária, certo? Que tinha como objetivo interiorizar, descobrir o interior do Brasil. E também o cultivo de café. Bom, antes da chegada dos portugueses, estima-se que existiam cerca de 1000 etnias diferentes de indígenas no nosso território. Esses povos indígenas viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura itinerante, troca de alimentos. Estrutura fundiária no Brasil. Bom, nós sabemos que a estrutura fundiária, ela corresponde ao modo de como essas propriedades rurais estão dispersas, distribuídas pelo território e seus respectivos tamanhos. Caracteriza-se por uma estrutura fundiária concentradora, ou seja, a minoria da população detém as maiores e melhores terras agricultáveis. Então, obviamente, nós temos o resultado disso, a desigualdade estrutural fundiária brasileira.
porque ela configura-se até hoje como um dos principais problemas do meio rural, onde nós temos pouquíssimas pessoas com grandes extensões de terras e muitas pessoas sem acesso à terra. Bom, de acordo com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e considerando as suas dimensões, os estabelecimentos agropecuários no Brasil podem ser classificados em pequenas propriedades, que são imóveis rurais que têm suas áreas entre 1 e 4 módulos fiscais. Temos também as médias propriedades, que são imóveis rurais que têm suas áreas entre 14 e 15 módulos fiscais. E por último, nós teremos as grandes propriedades, imóvel rural de área superior a 15 módulos fiscais. Muito bom, e o que é um módulo fiscal? O módulo fiscal ele vai variar de acordo com cada município e vai depender do contexto onde cada município determina suas regras ou características. Um módulo pode variar de 5 a 110 hectares. Bom, hectare, ele é representado pelo símbolo HA, minúsculo. É uma unidade de medida de área equivalente a 100 ares, ou 10.000 metros quadrados. Os estabelecimentos rurais podem ser também classificados e considerando as formas de trabalho e o objetivo da sua produção. Então, gente, a gente vai estabelecer um módulo rural de acordo com a atividade que é executado nessa propriedade. Bom, mas nós também podemos classificar esses estabelecimentos rurais como minifúndios ou latifúndios. Minifúndios são pequenas propriedades de mão de obra predominante familiar. São imóveis rurais menores que o módulo rural estipulado para o respectivo município. Os minifúndios são predominantes em número no Brasil. Já os latifúndios são grandes propriedades rurais em extensão de terra, geralmente praticam a monocultura e a sua produção é voltada para comercialização externa, para fora do país. Corresponde a propriedades rurais que têm suas áreas acima de 15 módulos rurais. Muito bom!